Prepare-se, meu irmão, minha irmã, para viver os sonhos de Deus. Liste cada um deles, veja o que é necessário para realizá-los e trace metas para atingi-los. É impossível realizar sonhos sem ultrapassar limites. É impossível realizar sonhos quando nós deixamos situações contrárias definirem nossas motivações. É impossível nós realizarmos sonhos quando o nosso medo é maior do que a nossa fé. O alimento da fé é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Ela está acima de todos os sentimentos, pensamentos, atitudes ou circunstâncias contrárias. A fé é a chave que nos conecta ao Criador do universo, nosso Deus soberano, todo-poderoso. Nele nós podemos tudo, através dele podemos todas as coisas. Em Efésios 3:20 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que atua em nós. Então, meu irmão, minha irmã, você pode viver seus sonhos, sim. Deus quer que você viva seus sonhos, sim. Se você é como eu, que ama viajar, eu já viajei para alguns lugares e agora o desejo, o sonho era de conhecer alguns lugares nos Estados Unidos. Mas para entrarmos nos Estados Unidos é necessário mais do que somente o passaporte. Precisa também o visto, que é concedido pelo consulado norte-americano. Veja como foi. Você tem um sonho de viajar? Então, quando você prepara as malas para um destino internacional, não adianta só você colocar as melhores roupas e acessórios em sua bagagem. É necessário que você tenha alguns documentos que são específicos para cada país. No caso de você querer viajar para os Estados Unidos, um dos países que atualmente está sendo mais buscado em todo o mundo, você precisa ter tudo em ordem para que a sua viagem transcorra sem nenhuma dor de cabeça. Veja o que você precisa para levar para entrar na terra do tio Sam. Tem alguns documentos que são necessários para você realizar esta viagem. Primeiro, passaporte válido. Com exceção de alguns países da Mercosul, os outros países, todos necessitam que você tenha um passaporte para registrar sua entrada naquele país. Ele é exigido na hora do check-in e na hora do desembarque em terras estrangeiras. Até 2014, ele tinha validade de 5 anos, mas depois ele passou a ter validade por um período de 10 anos. Então, veja, o que você precisa para fazer o seu passaporte? Você precisa acessar pela internet a Polícia Federal do Brasil. Lá você vai marcar, agendar a sua visita ao local. Você vai marcar o dia, depois você paga a sua taxa e no dia escolhido você chega lá para você tirar suas fotos, suas digitais e para dar encaminhamento ao seu passaporte. É importante frisar que você precisa ter todos os documentos necessários em mãos para fazer isso. Tudo documentação original, ou seja, carteira de identidade, com foto, carteira de trabalho. Se você tiver um passaporte anterior, então certidão de casamento ou nascimento, tudo atualizado. Outro ponto importante é que os documentos devem estar em bom estado de conservação e com menos de 10 anos de expedição. Então, tenha tudo em mãos e vá até o local. Faça o seu passaporte, que é o primeiro passo para você fazer uma viagem internacional. Agora, você já tem o seu passaporte em mãos. Saiba que para entrar nos Estados Unidos, todo brasileiro precisa ter uma autorização especial para entrar lá. É o chamado visto. Ele dá muito medo em algumas pessoas, mas saiba que é uma etapa relativamente tranquila desse processo. O primeiro passo para adquirir o seu visto é você fazer a solicitação online
efetuar o pagamento da taxa e agendar a sua visita. Lembre-se que tudo deve estar de acordo com os seus documentos, devem ser documentos originais e lembre-se, coloque somente a verdade, dados reais sobre a sua pessoa, situação financeira, sobre a sua casa e sua família. Preencha o formulário DS-160. Para fazer o pedido do seu visto americano, o primeiro passo é você preencher o formulário DS-160. Você pode agendar pelo site do consulado, é tudo em inglês, por isso eu pedi a ajuda de um despachante que mandou para mim em português, confirmei todos os dados e depois ele fez o seguimento do processo para mim. Lembre-se que é necessário preencher esse formulário com todas as suas informações pessoais atualizadas. Qualquer informação que não fique clara pode fazer com que você tenha o seu visto negado e todo o seu processo terá que ser feito novamente. Então preste muita atenção. Apesar dessas perguntas serem feitas em inglês, você pode pedir ajuda como eu para que você possa fazer esse preenchimento com mais calma, mas tem que ser feito com precisão. Uma vez preenchido todo o formulário da DS-160, você deverá efetuar o pagamento do visto para os Estados Unidos. Então, esse pagamento é exigido mesmo antes de você fazer a marcação da sua entrevista. E o valor é de $160 e você poderá fazer esse pagamento no banco ou através de boleto ou da maneira que você quiser. Depois de tudo isso realizado, é feito o agendamento da entrevista. Então, é necessário esperar a confirmação do pagamento durante um período de mais ou menos 2 dias úteis para continuar o processo do pedido de visto. E assim você pode ir para outra etapa, que é somente agendar a sua entrevista. Tudo realizado com sucesso. Passaporte na mão, toda preenchida a DS-160, paga as taxas que são para o consulado, no valor de $160, pago tudo o que for necessário, você terá que tirar foto 5x5 ou 5x7, boa visualização, não poderá usar óculos, terá que estar de acordo como manda o site norte-americano. Aí chega o dia, a hora da entrevista. Eu fiz minha entrevista dia 8 de dezembro no consulado em Porto Alegre. É recomendado que você leve tudo que comprove que você tem como custear sua viagem, seus vínculos que te prendam aqui no Brasil, ou seja, comprovam que você não tem interesse em morar lá, que realmente você vai para passear. Nesse caso, é mais fácil que o seu visto para os Estados Unidos seja aprovado. Mas não há garantia 100% de que realmente o seu visto seja aprovado. Depende do funcionário que irá te atender e das condições em que você realizar a sua entrevista. Não faça nada com nervosismo, fique calmo, fique tranquilo, faça tudo com calma. Por isso que é imprescindível que tudo que você colocar na DS-160 seja completamente autêntico e verdadeiro, que você não precise mentir, porque assim você saberá e terá condições de responder as perguntas com calma, com clareza no momento da entrevista. O momento da entrevista é onde muitos brasileiros podem travar e morrem de medo. Mas a primeira dica é manter a calma e sempre falar a verdade em todas as perguntas que forem feitas para você. É importante que você confirme todos os seus dados pessoais da mesma forma que foram apresentados no formulário na DS-160. Se não houver nada de errado com a sua solicitação e a entrevista que você está fazendo, se ela for transparente, verdadeira e autêntica, com grandes chances o seu visto será concedido. Eu e meu esposo realizamos a entrevista essa semana. Levamos todos os documentos referentes a casa, a carro, as nossas contas bancárias, a extratos de pagamento, contra-cheques,
tudo que foi solicitado. Levamos tudo, original, certinho, conforme o solicitado. Mas na nossa entrevista foram feitas perguntas. Se nós tínhamos casa, se nós já tínhamos ido à Europa, se nós iríamos ficar 20 dias lá, se nós iríamos custear a nossa viagem, e foi pedido o que a gente fazia e nós comentamos que nós éramos aposentados. No dia da nossa entrevista não pediram nenhum documento, a não ser o passaporte, a confirmação da entrevista e a foto que é exigida antes mesmo de você entrar no consulado. No mais, foi tudo muito tranquilo e o nosso visto foi aprovado. Uma vez o visto aprovado, é a última etapa do seu processo. Formulário preenchido, pagamento feito, entrevista realizada. E aí espera-se a aprovação do visto e a entrega do passaporte como visto. O passaporte como visto americano, você pode esperar que chegue pelo correio até a sua casa, ou se você preferir, pode retirar no CASV. As formas como você vai receber variam de acordo com o que você preencheu na DS 160. Lembre-se, com a situação atual da pandemia, Covid, é exigido um teste negativo de 72 horas antes de você mesmo embarcar. Tudo feito, tudo realizado, prepare suas malas, compre sua passagem e boa viagem para você.